Ontem eu falei sobre a indústria, sobre o conceito de indústria e sobre as fases da indústria. E ficou faltando no final falar sobre o quarto setor, que seria a indústria responsável por produzir nanotecnologia, biotecnologia, que é aplicada aí na produção de mercadorias, de aviões, com alto poder de velocidade, celulares, tablets, notebooks, que são cada vez mais potentes em memória, em processador, assim como a produção de aparelhos que são destinados à área da saúde, assim como os fármacos. Então, pensar essa indústria é pensar que ela foi dividida em vários setores para a produção de vários tipos de mercadorias diferentes e de maquinários a serem utilizados a produzirem essas mercadorias. Então, pensar primeiro as formas de produção, que seria, então, a princípio, a indústria extrativa, que retira a matéria-prima, então o mineral, os recursos energéticos da natureza. Em segundo momento, pensar que é uma indústria, você tem uma outra indústria chamada de beneficiamento. O beneficiamento seria no processo de transformação dessa matéria-prima, o refino desses produtos primários. Num outro momento, a indústria de construção civil, que está relacionado à construção de grandes infraestruturas como pontes, avenidas, rodovias, escolas, hospitais. Posteriormente a isso, a indústria de transformação, aquela que estaria relacionada em produzir maquinários ou ainda, por exemplo, refinar, transformar, reelaborar os produtos para atender às necessidades humanas. Estaria mais relacionado aos bens de consumos duráveis e não duráveis. Essas quatro divisões, elas destinam um produto a uma outra indústria, que é chamada de indústria de bens de produção. Ela, quando vai mexer com matéria-prima, ela é chamada de indústria de base. Quando ela produz maquinário, produz peças que serão utilizadas numa outra indústria, é chamada de indústria de bens de capital. E num outro momento você tem a indústria de bens de consumo, que é dividido em indústrias de bens a indústria de bens de consumo, ela vai produzir mercadorias que são duráveis e não duráveis. As duráveis, você pode pensar em eletrodomésticos, automóveis, enquanto a de bens não duráveis, você pensa aí a produção de mercadorias, que, por exemplo, fármacos, ou ainda roupas, vestimentas, alimentos. Então, por hora é isso. É pensar a distribuição, né, das formas de produção dentro dessas classificações utilizadas para falar sobre a produção dessas mercadorias.